Regime republicano 1649 a 1659. Produção audiovisual pela equipe 3 do segundo ano D. Na Inglaterra, o século XVII foi marcado por lutas políticas que opunham, de um lado, o rei absolutista e a nobreza feudal, e de outro, a burguesia e a nobreza mercantil. Estes dois segmentos da sociedade inglesa tinham objetivos econômicos diferentes, por isso entraram em conflito. Em 1603, a Inglaterra passou a ser governada pela dinastia Stuart, da Escócia. O primeiro Stuart a exercer o poder foi Jaime I, o qual se alinhou aos senhores feudais e aumentou os impostos, provocando um sério atrito com o parlamento, que reivindicava o direito de controlar a aplicação dos tributos. Muitos camponeses foram expulsos de suas terras por conta dos cercamentos, e depois eram considerados vadios pelo Estado, sem terra para trabalhar e ignorados, organizaram rebeliões, que foram fortemente reprimidas. Houveram revoltas sociais e disputas entre os grupos dominantes por uma guerra civil, e é aí que entra Oliver Cromwell, que se destacou com seu talento político e militar. Ele era representante de uma facção defensora da autonomia do parlamento, formada por grupos pobres envolvidos no conflito. Quando o conflito foi encerrado, ocorreu a execução do rei Carlos I, sucessor de Jaime I. No entanto, quando Carlos I foi derrotado, as facções defensoras da autonomia do parlamento entraram em conflito por terem interesses diferentes. Instaurou-se, então, a República Puritana. Oliver Cromwell. Cromwell foi um militar, ditador inglês e líder da Revolução Puritana, que ocorreu na Inglaterra e substituiu a monarquia por uma república. Governou como ditador com o título de Lorde Protetor do Estado Unificado. Oliver Cromwell nasceu em Huntingdon, leste da Inglaterra, no dia 25 de abril de 1599. Filho de um pequeno nobre do campo, estudou em escolas puritanas, nome dado à religião protestante da Inglaterra, originária do calvinismo, que lhe marcaram a personalidade. Oliver Cromwell era um fervoroso adversário do anglicanismo, do catolicismo e do poder real. Em 1628, foi eleito membro do parlamento e destacou-se pela defesa do puritanismo e pelos ataques à hierarquia da Igreja da Inglaterra. Em 1648, Cromwell ordena o cerco do parlamento e expulsa mais de 100 deputados presbiterianos. Inicia-se o julgamento do rei, e Cromwell tudo faz para apressar a condenação de Carlos I. Decapitado o rei, em 30 de janeiro de 1649, é proclamada a República. Oliver Cromwell torna-se membro do Conselho de Estado, que deveria exercer o poder executivo da nova República. Cromwell se tornou a maior autoridade e usou seu poder para aplicar uma ditadura. A população mais pobre não ficou nem um pouco satisfeita, porém a ditadura não oprimia todas as classes sociais, foi protegida a burguesia e a gentry. O exército de novo tipo, New Model Army, era uma inovação na organização das tropas em relação aos exércitos feudais, formados em 1645 pelo parlamento, e dissolvido em 1660, após a restauração. Foi concebido como uma força responsável pelo serviço em todo o país, ao invés de estar circunscrito à única área ou guarnição, lutavam também pela promoção pelo mérito, e não por nascimento, sendo que a última beneficiava apenas a nobreza. Atos de navegação. Em 1651, a assinatura dos Atos de Navegação contribuiu decisivamente para o crescimento econômico da Inglaterra, impulsionando o mercantilismo inglês, favorecendo a indústria naval e os mercadores. Constituiu-se uma das mais importantes atitudes tomadas pelo governo puritano de Cromwell. Os atos foram uma série de leis que buscavam restringir os usos de navios estrangeiros, exceto os britânicos, no comércio entre o Reino Unido e suas colônias pelo mundo. Protetorado ou ditadura Cromwell, ou ainda República Puritana, ocorreu quando o governo da Comunidade da Inglaterra, que incluía também a Escócia e a Irlanda, após o aparecimento de oposições ao governo de Oliver, tanto entre os conservadores quanto entre os setores mais populares, dissolve o parlamento, intitulando-se Lorde Protetor dos Ingleses, e seu cargo tornou-se vitalício e hereditário. Em 3 de setembro de 1654, é instalado o primeiro parlamento do protetorado,
Por não concordar com o projeto de lei elaborado pelo parlamento, Cromwell dissolve-o em 22 de janeiro de 1655. Depois de um levante dirigido pelo monarquista John Pembroke, Cromwell divide a Inglaterra em distritos governados por militares, os quais foram designados por ele próprio. Os generais não apenas supervisionavam as forças das milícias e a segurança, mas também recolhiam os impostos que garantiam o governo da nação. Em 17 de setembro de 1656, forma-se o segundo parlamento do protetorado, que reúne em 2 sessões. A sua posição ficou ainda mais frágil quando este segundo parlamento votou contra uma proposta de impostos feita pelo major-general John Desborough e com o fim de provar a sua tarefa de recursos financeiros. No entanto, a incapacidade de Cromwell de apoiar os seus homens, sacrificando-os aos seus oponentes políticos, o que iria causar a queda de todos eles. Os combatentes revolucionários dividiram-se em 2 facções políticas. Os Leveres Niveladores tinham como líder John Leyburn. Seu grupo era temido porque se achava que eram contra a propriedade privada, mas respeitavam o direito de propriedade, defendiam os direitos políticos para o povo e o direito de liberdade para todos desde o nascimento. Por isso, também ficou conhecido como John Freeburn. Rejeitava o rótulo de niveladores, preferindo o de agitadores. Os Diggers, cavadores, tinham como líder Gerald Winstanley, que foi um reformador religioso protestante inglês, filósofo político e ativista durante um protetorado de Oliver Cromwell. Winstanley era o líder e um dos fundadores do grupo. O grupo ocupava terras públicas que haviam sido privatizadas por cercados e as cavou, derrubando sebes e enchendo vales para plantar e defendiam reforma agrária radical. Conjunto de medidas que visem promover melhor distribuição da terra, mediamente modificadas no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Confisco de terras da igreja, do governo e dos grandes proprietários, e assim a entrega das terras confiscadas era dada aos pobres, para que eles cultivassem e ficassem com o fruto de seu trabalho. Guerra contra os holandeses. A Primeira Guerra Anglo-Holandesa foi travada inteiramente no mar, entre as marinhas da Comunidade da Inglaterra e da República dos Países Baixos. O confronto, causado por disputas sobre trocas de mercadorias, começou com ataques ingleses contra navios mercantes holandeses, se expandindo para enormes ações em frota. No final, a Inglaterra ganhou o controle dos mares próximos das Ilhas Britânicas e forçou os holandeses a aceitarem o monopólio inglês sobre as trocas com colônias inglesas e escocesas. A morte de Oliver Cromwell. Em 1658, Cromwell faleceu. Não se sabe o motivo exato, podendo ser por envenenamento ou de febre causada pela malária. Seu corpo foi enterrado na capela de Westminster. A morte de Cromwell desencadeou uma nova onda revolucionária na Inglaterra, pois seu filho, Richard, sucede o pai, como Lorde Protetor da Inglaterra enquanto república. Mas Richard Cromwell não era um líder hábil como seu pai. Não tinha confiança do exército e não conseguiu se manter no poder por mais de 17 ou 18 meses. A restauração do parlamento. A restauração da monarquia Stuart nos reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda ocorreu quando Carlos II, o filho mais velho de Carlos I, retornou de seu exílio na França, após receber um convite do parlamento inglês para assumir o trono depois de proclamar a Declaração de Breda em 4 de abril de 1660, prometendo a todos os que reconhecessem como soberano legal perdão aos crimes cometidos na Guerra Civil Inglesa, manutenção dos direitos dos proprietários de bens comprados durante aquele período, tolerância religiosa, pagamentos de soldados atrasados aos membros do exército e a garantia à manutenção das tropas do serviço à coroa. A restauração estendeu-se pelos reinados de Carlos II de 1660 até 1685 e de seu irmão Jaime II de 1685 a 1688. Richard Cromwell encontra-se sepultado na Igreja de Todos os Santos, em Hasley, na Inglaterra.